Olá pessoal, meu nome é Wester, eu sou professor de programação web da Escola Técnica de Ceilândia e hoje nós vamos dar continuidade àquela aula de links, tá? E vamos trabalhar um link que ele funciona como um marcador de página, que é o bookmark, ok? Então vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui o Windows Explorer, vou clicar aqui no C2 pontos, eu vou localizar aquela pasta onde eu guardo, né, as nossas aulas, né, nossos projetos, tá? Aqui ó, PWB. Vou entrar aqui na semana 2 e vou criar um arquivo aqui, ó, chamado aula 15, tá? Links. Aqui, ó. Criar um arquivo, vou dar o nome para ele de aula 15, underline link, underline bookmark, né? Que é a mesma coisa de marcador de livros, né? O marcador de folhas, né, que a gente utiliza. Ok, salvei, beleza. Pessoal, eu vou abrir aqui o meu editor, né, de texto, Sublime, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui, ó, e vou arrastar esse meu arquivo, né, para dentro do Sublime, eu vou soltar aqui no meio, beleza? O meu arquivo já está aberto aqui, eu vou usar o autocomplete, né, vou digitar aqui ó, o HTML, ele vai me sugerir o que autocompletar a minha página. Vou fazer uma indentação, né, indentação, lembrando que são esses espaços, né, para você verificar de forma mais fácil que o header está dentro do HTML, que o body está dentro do HTML, entendeu? Essa tag header ela é utilizada para fazer algumas configurações na sua página. O meta SHA-7, o TF8, ele vai configurar a sua página para ela apresentar os caracteres da forma correta quando o browser for renderizar o seu documento HTML. O body é o local onde eu vou colocar o meu conteúdo da minha página, ok? Então, o título, eu vou chamar isso aqui de aula 15, traço, semana 02, traço, eu vou escrever assim, ó, link bookmaker, né? Book, né, de livros, né? Mark, né? De marcação, beleza? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou copiar, tá, esse título aqui do title e vou colocar ele num título que vai aparecer na minha página, que é o H1. Tá? O H1, só lembrando, ele vai de H1 até H6. O H1 é o maior título, o H6 é o menor título. Beleza? E vou colocar aqui, pessoal, uma tag HR para ele imprimir uma linha, né, de fora a fora. Vamos verificar como é que está ficando o meu documento. Vou abrir aqui ó, aula 15, né, link bookmark, né? E por enquanto eu só fiz isso daqui, tá? Eu fiz uma página normal, tá? HTML, com um título e uma linha. Pessoal, existe um site, que é esse cara aqui, ó, Lori Y, que ele gera códigos, né, para texto, né, para você colocar no seu documento, entendeu? Em vez de eu ficar digitando muito texto, eu posso vir aqui, ó, pedir para gerar aqui uns 10 parágrafos. Ó. Clica aqui em gerar, né, lorY, tá? E ele gerou esses 10 parágrafos aqui para mim, ok? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar isso daqui, ó, tá? Vou criar uma tag de parágrafo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um subtítulo, tá? Usando pode ser o H3, onde eu vou criar aqui uma seção chamada aqui, ó, computador, beleza? Olha só, vou até dar um espaço aqui, tá? Aqui é uma quebra de linha, beleza? Então aqui eu estou gerando uma seção chamada computador. Aí eu vou criar um parágrafo onde eu vou armazenar, assim, supostamente, né, informações sobre o computador, tá? Ok? Então para isso que serve o lorY, né? Para você não ter que ficar digitando o texto, inventando o texto da cabeça. Né? Às vezes você quer trabalhar só com a formatação, você não está preocupado ali com o conteúdo, aí você utiliza o lorY. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se ele ficou isso. Beleza. Pessoal, aonde tiver ponto, eu vou colocar aqui ó, duas quebras de linha. Tá? Onde tiver ponto, eu vou colocar duas quebras de linha. Beleza?
Então, vou copiar isso daqui, ó. Olha só. Vou colocar duas quebras de linha aqui. Beleza? Ó, duas quebras de linhas, 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 duas quebras de linhas. Aqui, ó, aqui, ó, mais duas quebras de linhas aqui, ó. E nesse último aqui eu não preciso colocar quebra de linha, porque o P já vai quebrar a linha, né, para o próximo parágrafo, ok? Aí, qual que é a ideia? Eu vou criar aqui 3 seções com bastante texto para que eu crie os meus marcadores de texto. Tá? Eu vou criar um link, que quando eu clicar nesse link, ele vai posicionar o seu cursor, né, do mouse ali em uma determinada seção. Ok? Então, eu vou criar aqui, ó, uma outra seção chamada aqui, ó, sei lá, ó, impressora. Vou criar uma outra seção chamada sistema operacional, beleza? Vou vir aqui, ó, criar uma outra seção chamada aqui, ó, sistema operacional, beleza? Pessoal, vou salvar isso daqui, tá? Deixa eu dar um F5 aqui, ó, na minha página para verificar como é que ela está saindo. Então, olha só, eu criei um link chamado computador, beleza? Ó, criei um link chamado impressora. Ó, criei um link aqui chamado sistema operacional. Beleza? Poderia criar uma outra seção. Ó, vou criar uma outra seção, tá? Chamada banco de dados, tá? Olha só. Olha só. Banco de dados. E criar mais uma seção aqui, ó, chamada linguagem de programação, ok? Olha só. Linguagem de programação. Beleza. Vou salvar. A ideia, pessoal, é justamente ter bastante informação mesmo para que o marcador de texto ele funcione da forma adequada, ok? Pessoal, aqui, ó, onde tem cada seção dessa, eu vou colocar uma âncora, tá? Como é que faz para colocar essa âncora? Olha só, eu vou vir aqui, ó, em cada seção e vou fazer o seguinte, ó, logo antes da seção, eu vou colocar assim um Azinho. Aí você fala, professor, vai ter o href? Não, esse aqui não é um link não. Ele vai ter só a tag A, ele vai ter um identificador que é o ID e o ID, né, computador. Beleza? Então isso aqui eu estou criando uma âncora, né, nessa seção computador. Vou dar um Ctrl C aqui. Agora eu vou criar uma âncora para a seção de impressora. Ó, logo depois, né, antes da palavra impressora, aqui, ó, da seção impressora, eu vou criar uma âncora para impressora. Vou salvar. Vou criar outra âncora agora para o quê? Sistema operacional. Ó, outra âncora para... Aí eu vou chamar só de sistema, tá? Olha só, sistema. E vou criar uma outra âncora para o quê? Para a seção de banco de dados. Então, vou vir aqui, ó, vou criar uma outra âncora para a seção de banco de dados, vou chamar só de banco, tá? Posso chamar de banco de dados? Posso, mas vou chamar só de banco, para facilitar esse exercício. E vou criar uma outra seção, onde eu vou chamar de programação, beleza? Em vez de ser, pode ser linguagem, né? Aqui, ó, linguagem, aí eu vou deixar tudo minúsculo, tá? Aqui, ó, linguagem. Ok? Pessoal, o objetivo agora é que eu crie, vou dar um Ctrl S aqui, ó, que eu crie um link para cada seção. Quando eu clicar no link, ele vai fazer isso aqui, ele vai posicionar o cursor do mouse na seção específica, entendeu? Então eu tenho 2, 3, 4, 5 seções. Se eu tenho 5 seções, o que eu vou fazer? Eu vou criar 5 links para minhas 5 seções, para minhas 5 âncoras que eu criei. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer.
Antes aqui de computador, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Enter aqui, beleza? Aqui, ó. Vou até dar um Enter aqui também, tá? Eu vou criar assim, ó, href. Agora é um link normal, beleza? E o que eu vou passar no href? Eu vou passar isso aqui, pessoal. Ó. Eu passo um cerquilha e eu digito para qual seção eu quero ir. Ó. Computador. Computador. Beleza? E aí aqui eu coloco a descrição do meu link, né? Então aqui, ó, computador. Ou seja, se eu clicar nesse link, ele vai posicionar, né, o meu... Aí eu vou colocar até um outro HR aqui, tá, pessoal? Para ficar meio parecido com um menu, tá vendo? Ele tem um HR, aí ele vai colocar o link e ele vai colocar outro HR, beleza? Então, quando eu clicar nesse link computador, ele vai posicionar o mouse aqui, ó, em computador, entendeu? Nessa minha âncora. Eu vou criar agora, mas 4 links, tá? Então aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, olha, computador, aí eu vou criar um impressora, tá? Esse nome aqui, que está aqui, que eu estou passando como valor, tá? Você pode deixar ele como letra minúscula. Agora, o descritivo, o nome do link, aí você pode colocar com a primeira letra maiúscula, tá? Então vai ser o quê? Computador, impressora, sistema, né? Aqui, ó, sistema. Aí aqui eu vou escrever, ó, sistema, ó, operacional, beleza? Aí depois é o quê? Banco. Aí eu posso escrever aqui o nome completo, tá? Com as iniciais maiúsculas, ó, banco de dados. Aí eu vou criar aqui, ó, vou passar outro valor, tá? Outra âncora, que é o quê? Linguagem. Né? Aqui, ó, linguagem, ó, primeira minúscula, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, linguagem de, ó, programação, ok? Pessoal, o exercício é basicamente isso. O que eu vou fazer? Lá no final agora das minhas sessões, na última sessão, eu vou replicar aquele menu. Olha só, aqui no final eu vou replicar aquele menuzinho que eu fiz, né, os links, né? Porque se eu estiver na sessão lá embaixo, eu quiser ir para alguma dessas daqui, beleza? É só eu clicar. Então eu vou salvar isso daqui. Eu vou dar um F5 aqui, ó, para ele recarregar a página novamente, tá vendo? Então olha o que eu fiz, que interessante. Eu criei aqui uma linha desse efeito legal, né? Um efeito de menu, né? E aqui eu tenho um link, ó. Se eu clicar em computador, pessoal, ele vai posicionar o meu cursor do mouse bem em cima de computador, tá vendo? Ó? Computador. Ó. Se eu clicar em impressora, ele vai posicionar o cursor do mouse bem em cima de impressora, tá vendo? Se eu clicar em sistema operacional, ele vai posicionar o cursor do mouse bem em cima aqui, né, de operacional, tá? Se eu clicar em banco de dados, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai posicionar, né, o meu cursor do mouse em banco de dados. E a mesma coisa vai acontecer se eu clicar em linguagem de programação. Aí aqui em linguagem de programação, o que eu coloquei aqui logo abaixo? Né? Eu coloquei uma forma de você voltar para os primeiros tópicos, entendeu? Eu estou aqui em sistema operacional, já li, e eu quero rever o que o professor está falando aqui sobre impressora. Aí eu vou clicar aqui, ó, em impressora, beleza? Fui para impressora, tá? Ok? Então, pessoal, para essa aula não se alongar, né, eu vou ficar por aqui, tá? E vejo vocês na próxima aula.